Bom dia, amado. Deus abençoe seu dia, sua manhã poderosamente. Quarta-feira, mais uma manhã que nós estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus. E hoje eu quero compartilhar o Salmo 29. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devido ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, trovege Deus da glória. O Senhor está sobre muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, ele faz saltar como um bezerro, o Líbano Siron como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo, a voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar crias corças, desnuda os bosques, e no seu templo tudo diz glória. Amém. Olha que salmo lindo, né? Nós vivemos, meu querido, um mundo tumultuado de atividades, sons que se misturam verdadeiramente uma poluição sonora. No meio de tudo isso, fica difícil reconhecer a voz de alguém nos chamando, mas a voz de Deus, ela é mais forte do que tudo que nós podemos ouvir. O Senhor fala no profundo do coração, além de nos fazer sentir, ouvir o som do seu falar. Deus sempre fala conosco, né? Nós que muitas vezes não estamos atentos para ouvir, né? E o salmista Davi aqui demonstra nesse texto que vivenciou uma forte tempestade, onde ouviu raios, trovões e chuva forte, que fez enxurradas correrem, árvores serem derrubadas, animais se esconderem. E para alguém que viveu uma região deserta, essa cena deve ter sido apavorante. Ainda assim, Davi sentiu o poder de Deus naquele fenômeno, comparando com a voz de Deus. A pergunta é: você já ouviu a voz de Deus? Vamos refletir aqui. Davi descreve a voz de Deus como devemos ser se quisermos ouvir a voz do Senhor, né? Ele fala que para ouvir a voz de Deus é preciso, no verso 1 a 5, né? Deus quer falar com seus servos, mas estes precisam estar prontos para ouvir. Davi descreve o que é necessário para ouvir a voz de Deus. Primeira coisa, entrega. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Então devemos entregar a Deus tudo que Ele é devido como tributo merecido. Nossas vidas pertencem ao Senhor. Adoração. Tributai ao Senhor glória devido ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade, no verso 2. Quando adoramos a Deus, nós estamos invocando a sua presença, então estamos sendo preparados para ouvir sua voz. Terceiro, sensibilidade, no verso 3. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, trovege o Deus da glória, o Senhor está sobre muitas águas. A voz do Senhor é agradável aos ouvidos e principalmente ao coração de quem é sensível a ouvi-lo. Amém? E ele fala também submissão. No verso 4, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Deus é o Senhor e Ele merece a nossa atenção. Então devemos ser submissos ao seu falar, como súditos que se calam diante do rei. Quinto, quebrantamento. Ele fala no verso 5, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. A dureza do nosso coração, ou a mente, tem que ser quebrada para que nós possamos aprender a ouvir a voz do Senhor. Se você deseja ouvir a voz do Senhor, precisa entregar sua vida a Deus para viver uma vida de intimidade com Ele. Quando precisar ouvir o que Deus tem te dizer, comece adorando, louvando ao Senhor. Com o tempo você vai se tornando mais sensível a perceber Deus falando ao seu coração. Também precisa estar disposto a obedecer, tornando submisso ao que Deus quer te falar. Então você terá um coração quebrantado e disposto a ser sondado por Deus. Então prepare-se para ouvir a voz de Deus. Amém? Quando ouvimos a voz de Deus, recebemos a mesma voz divina que ordenou que tudo fosse criado, também nos abençoe e transforma nossas vidas. Quando Deus fala, Ele nos dá alegria. No verso 6 fala, e Ele nos faz saltar como bezerros, Líbano e Siron como boi selvagem. Ficamos contentes quando o Senhor fala conosco, trazendo paz, trazendo consolo para as nossas vidas.
Recebemos dele também, ele nos dá poder. A voz do Senhor despede chamas de fogo. O Espírito Santo nos enche de seu fogo, a unção, quando ouvimos Deus falar no nosso coração. Temor, a voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. Desculpa. Tornamos mais tementes a Deus quando ouvimos Deus falar, nos ensinando o que devemos fazer. Quarto, vida. A voz do Senhor cria as cortes, desnuda os bosques, no seu templo tudo diz glória. Nossa vida se torna abundante ao reconhecer a voz do Senhor. E, por último, no verso 10 aqui, o Senhor preside os dilúvios como rei, o Senhor presidirá para sempre. Um dos sinais do reino de Deus na nossa vida é ouvir a ordem do rei dos reis, porque existe um rei sobre nós. Amém? E no verso 11 fala: o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz o seu povo. A voz de Deus traz para dentro de nós alento à nossa alma e paz ao nosso coração. Quero falar para você que a consequência de ouvir a voz do Senhor é receber alegria no coração, é ser fortalecido pelo poder de Deus que se manifesta no seu falar. Nós ficamos cheios de temor de Deus, passando a viver conforme a vontade do Senhor, que vem reinar no nosso coração, nos trazendo paz. E o melhor prazer que existe é ouvir a voz de Deus. Deus está falando com você. Deus fala no meio da tempestade, como Davi conseguiu sentir a presença de ouvir a voz de Deus no meio de um temporal. Assim também temos o conforto de saber que quando estamos na tribulação, Deus fala no nosso coração. A voz de Deus está falando o tempo todo, mas só ouve quem está pronto para perceber o que é espiritual. Para quem já conhece como Deus fala, até nas mínimas coisas consegue perceber a mensagem do Senhor. Este é o exercício que nós devemos fazer todos os dias, mantendo a atenção em tudo que você pode receber como recado de Deus para a sua vida. Então fique atento. Deus quer falar com você e nessa manhã Ele está falando com você. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós sabemos, Pai, que o Senhor de todas as maneiras fala conosco. Muitas vezes é nós que não percebemos. O Senhor está falando o tempo todo, Pai, mas só ouve quem está pronto a perceber o Senhor, Deus, naquilo que é espírito e espiritual. Oh Deus, queremos conhecer o Senhor, a sua fala, das mínimas coisas, perceber a tua mensagem no nosso coração. Sabemos que nós devemos fazer um exercício todos os dias, manter atenção de tudo que o Senhor está falando conosco, Pai. Porque sabemos que o Senhor sempre fala conosco, como nessa manhã o Senhor está falando conosco. Muitos não conseguem ouvir, porque estão muito atribulados, corações estão atribulados, mas que nessa manhã o coração possa ser quebrantado para poder ouvir a Tua voz. Senhor, que nessa manhã o Senhor acalma o coração contrito, aflito. Pai, para que nós possamos, Pai, ouvir todos os momentos a Tua voz ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, fique na paz, um grande abraço.